bom? Então vamos lá. Eu me apresentando aqui para a turma da D, né? Eu sou Ana Vasconcelos, sou engenheira civil e depois da maternidade eu comecei a me transformar, mais na maternidade do segundo filho, e acabei fundando a Praticitar Gestão Residencial, que é uma empresa de organização física de espaços, mas muito mais do que isso. A gente faz a organização funcional e emocional da casa. O que significa isso? A gente faz a gestão completa da casa, desde a organização física até a parte de treinamento de funcionárias, desenvolvimento de rotinas, cardápio, para fazer uma gestão mais leve das residências, tá? E essa é a Denise. Eu vou me apresentar para as amigas da Ana. Eu sou pediatra, eu sou nutróloga e a gente criou, a gente teve a ideia de fazer essa live porque eu tenho percebido que hoje as crianças estão apresentando muitos problemas emocionais que, na verdade, uma organização familiar, uma organização dessa casa que a criança está crescendo faz toda a diferença. Eu vou contar um pequeno detalhe. Por exemplo, nos meus atendimentos de nutrologia, muitas crianças que não comem, elas não comem porque não tem um ambiente na hora da refeição. Ninguém coloca uma mesa, às vezes a criança come com um prato na mão, na frente da televisão, não tem aquela organização de cardápio, ninguém faz planejamento, ninguém coloca horário, não coloca limite. Então, por isso que surgiu essa live. A gente gostaria de começar falando o seguinte: a criança, ela é o espelho da família. Doutora, perdi seu nome, mas já vou te responder. Vamos deixar as perguntinhas mais pro final, dá uma anotadinha aí, pra gente não perder a sequência. E aí, de tempos em tempos, a gente para então para as perguntinhas, mas a gente avisa antes, pode ser? E a gente vai respondendo no meio também. As crianças, elas são o reflexo daquela família, é o espelho da mãe e do pai. E a gente vê muito isso. A criança às vezes não come feijão e a mãe sempre conta: eu também nunca comi feijão. Então ela é muito o reflexo do que está acontecendo. Então a gente tem que nos policiar o tempo inteiro o que a gente está fazendo, né? A gente tem que ser muito certinho, né? Tentar ter um estilo de vida saudável para que os nossos filhos também possam seguir o que a gente está falando. O que é bom pra gente também, né? O que é bom pra gente também, nos força, né, a esse estilo. E eu tenho preocupado que hoje quem é o mentor do seu filho? É você, mãe? É você, pai? É o cuidador que a família delegou? Não. A maioria das crianças, os mentores não é a família. Eles estão seguindo youtubers, eles estão seguindo outras pessoas que estão sendo esses mentores. Então acontece essa confusão, a criança não come direito, não come bem ou come a mais, a criança não dorme direito porque ela não tem rotina, que a gente vai falar isso de sono. A criança fica naquela casa bagunçada, na segunda ela almoça na casa da mãe, da avó materna, na terça ela almoça na casa de um tio, ou vai para um restaurante, vai para uma comida aquilo. Então essa desorganização da casa reflete sim na desorganização da criança. Bagunça leva a cérebro bagunçado, né? Isso é real. Estressa, né? Cria conexões negativas. As conexões negativas. Então agora a gente vai falar um pouquinho também da questão, além do que essa organização traz de benefícios. Uma coisa que eu tenho ficado, além da alimentação, muito preocupada são com os acidentes domésticos. Tá, eu dei só com relação à questão parental, né, que a gente estava falando. Eu vejo muito, quando eu vou treinar, às vezes, alguns funcionários, acontece demais. A gente vê assim, a funcionária, a babá, tentando colocar questões positivas, como organizar brinquedo, como brincar de outras coisas, como se alimentar melhor, tentar variar o cardápio da criança, sabe? Então tem casa que eu chego, que a babá fala assim: gente, o cardápio que a mãe deixa é sempre o mesmo, porque ela acha que ela gosta disso, então vai fazer isso todo dia. Você não aumenta a qualidade. E eu vivo isso muito em casa com as questões alimentares, porque os meus dois meninos, né, apesar de já estar vindo com esse trabalho há muito tempo,
eu tenho dificuldade de inclusão de alimentos. E a diversidade aumenta a possibilidade dessa experimentação também. E eu vejo muita babá, muita funcionária tentando ajudar nisso, e a mãe e o pai não dão continuidade. Quer dizer, a babá nem tinha que estar tomando essa postura, nem é papel dela tomar essa postura. Mas ela tá tomando com boa vontade, mas a mãe e o pai não dão continuidade. E bonificando, né? Presenteando para premiar. Para premiar. Né? E as babás me ligam. Elas me ligam e falam, a senhora orientou esse cardápio, né? E não está fazendo do mesmo jeito que a senhora orientou, não. Elas me contam. Cobram, né? Não contam. E assim, gente, olha pra você ver, nós estamos tendo então funcionárias muito bem intencionadas, né? Tem mesmo. E as mães, lógico que não é por mal mãe, é tentando acertar, né? A gente sabe que é isso. Mas assim, é importante esse diálogo entre pai, mãe, funcionária. Isso tem que estar um tripé muito bem acordado, principalmente na ausência de pai e mãe, né? E falar a mesma linguagem. Exato, né? Tem que tem que ter uma comunicação clara entre eles. Então eu vejo muito uma comunicação turbulenta entre os adultos, que dirá com as crianças, né? Então, o ambiente da refeição, ele tem que ser harmônico, organizado, uma mesa bem posta, bonita, televisão desligada, iPhone desligado, iPad desligado. Isso é o principal. Uma pergunta, eu vou começar uma pergunta, viu, gente? Música. Música ambiente tranquila. Sim. Música ambiente tranquila faz a diferença. É legal? Pode colocar. É uma dúvida que eu tenho, né? Mas tranquila. Não é um pagodão, não, né? Não são hoje eu tive uma experiência muito prazerosa. Eu fui numa escolinha infantil para presenciar a minha paciente, uma paciente minha de quase 2 anos, que é muito seletiva. E a escola, eu pedi para a mãe para ela almoçar na escola, junto com coleguinhas, para ver se ela almoçava mais. E foi muito interessante, porque eu achei um ambiente tão bacana, 6 crianças sentadas numa mesinha, 2 funcionárias da escolinha, mas tão tranquilas, calmas. Foi um ambiente de tanta paz, e as crianças comendo tão bonitinho, inclusive a criança seletiva, que ela repetiu 3 vezes a manga. Foi muito bonitinho. E aí depois eu fui dar os parabéns para os funcionários. Eu falei, faz toda a diferença. Se você já tem, você não gosta tanto do momento do almoço, do jantar. Se você chega e a pessoa que está te auxiliando na refeição estiver muito tensa, com aquela cara apavorada, ansiosa, ninguém come, né? Então esse ambiente familiar, ele é muito interessante. E as refeições, hoje a literatura, os trabalhos científicos todos mostram que você, se pelo menos 3 vezes por semana o pai e a mãe compartilharem uma refeição junto com seus filhos, nossa, é um resultado belíssimo em todos os sentidos, principalmente para os adolescentes. Sim. Ajudando no desempenho escolar, diminuindo o uso de drogas. É um momento de uma terapia familiar muito bacana. E aí a gente tem que aproveitar esse momento da refeição e também não discutir problemas que vão gerar angústia, briga, não. Traz problemas mais, assuntos mais felizes, como é que foi seu dia, foi tudo bem, qual que é o nosso planejamento para as férias, qual que é o planejamento para o final de semana, mas conversar, né? Que é o que a gente está esquecendo hoje, o mundo não está conversando. Gente, vocês já fizeram a conta de quantas horas a gente tem numa semana? O tempo é igual para todo mundo. Por que tem gente que dá conta? Eu acho que planeja, né? Planeja, prioriza, organiza. Né? E rotina, quando a gente fala em rotina, muita gente tem a impressão de que a rotina é uma coisa muito engessada, né? E a rotina, ao contrário, ela te liberta. E você vai sobrar tempo para você fazer outras coisas de qualidade com o seu filho. Exatamente. Né? E, gente, eles não precisam de muito tempo. Se o tempo de ir de casa para a escola for um tempo de qualidade, já é um tempo. Né? Então, fazer brincadeiras dentro do carro. Hoje eu ri demais. Mãe, hoje então nós vamos procurar carro de 2 portas. Mas ele achou tanto carro de 2 portas. Eu falei, você está contando as portas só de um lado, meu filho. Que a maioria... Então, assim,
criar essas conexões, sabe? Assim, então tem dia que é de adivinhação, que a gente brinca, sabe? Agora eu queria lançar um desafio, principalmente para quem tiver crianças entre 5 e 7 anos. Essas crianças, elas estão abandonadas pelo pai e pela mãe na maioria das casas, tá? 5 anos é uma idade que a criança fica muito rebelde, muito rebelde. Aí a mãe perde paciência, o pai perde paciência, manda essa criança sempre para casa ou do tio, ou do avô, ou da avó, porque perde a paciência, porque tudo ela é do contra. Vai tomar banho, não quer tomar banho, depois entra no banho, não quer sair, vai buscar na casa do coleguinha, não quer sair. Então eu vou lançar um desafio. Chama essa criança para arrumar o guarda-roupa dela. Ensina ela a dobrar meia de um jeito diferente. Ensina ela a dobrar as roupinhas dela. Arruma um quartinho com ela, coloca em caixinhas. Esse é o momento que ela não vai esquecer. Aquilo vai ficar marcado para ela para o resto da vida. E com certeza ela vai repetir isso, mesmo com toda a modernidade que está vindo, né? Ela vai repetir isso com os filhos dela. Isso é um momento muito bacana de organização. E a gente esquece, são momentos muito bacanas de troca, de conexões que a gente vai ter com os nossos filhos através da organização da casa. E é muito gostoso, gente, quando você começa a implementar esse tipo de coisa e você vê eles reagindo, porque a reação deles é muito legal, é muito espontânea. E assim, fora que ensinei a arrumar a cama, né? Aí, outro dia, não sei o que aconteceu, acho que a gente tinha recebido alguns amigos, a sala estava precisando de passar um pano no domingo. Então, fui varrer e passar um pano na sala. Quando meu marido chega, eu falei, você viu uma coisa? Aí, cheguei lá, tava o Theo, já tinha arrumado a minha cama toda. A sua cama? E já estava arrumando a dele. Ai, graças. Porque eu fiquei na sala, né, arrumando as coisas da sala, que eram prioridade para mim. Depois é que eu ia lá pra dentro. Cheguei lá, ele já estava na dele. Já estava arrumando a dele. E é tão bonitinho porque ele está na fase de aprender a escrever, né? Ele está no primeiro ano, então alfabetizando, né? E agora com a letra cursiva e tal, não sei o quê. Gente, é muito legal, né? O tanto que a pinça, chama pinça fina, né? Pinça O fina. tanto que a pinça muda quando você estimula isso, sabe? Então, o dobrar cuequinha, o dobrar o pijaminha, acordou, tira o pijama, dobra o pijaminha, né? O que ainda vai repetir. Eu fiz um curso em São Paulo sobre crianças seletivas. E eles mostrando durante 1 hora a questão das mãos. Então, você amarrar um sapato, você fazer um laço, tudo que nossos filhos hoje não estão aprendendo a fazer, porque os sapatos, os tênis não vêm nem mais com cadastro. Então, essa questão da psicomotricidade, né? O mexer com as mãos, o dobrar a roupa, o passar um pano no guarda-roupa, o apertar o gatilho do borrifador, né? De passar os produtos, né? Produtos que não vão fazer mal para as crianças. Tudo isso vai trabalhar as mãozinhas. Então, a hora que essa criança começa a escrever a letra cursiva, ela vai ter um resultado melhor. A hora que ela vai pegar o talher para ela alimentar, para ela ter autonomia dela alimentar sozinha, isso vai surtir resultados também. Ixi, Então, assim, essa questão do trabalhar com as mãos. E aí, a neurociência explica que a região do nosso cérebro, do córtex cerebral, que está relacionado com a movimentação das mãos, a maior região do nosso cérebro é a respeito das mãos. Então, como que é importante? E agora, recentemente, a minha mãe está fazendo um trabalho com a terapeuta ocupacional por causa de perda de memória, e foi muito interessante que ela mostrou isso também na parte do idoso. Então, desde criança, o trabalhar em casa, né? Essas rotinas de casa, junto com o pai, com a mãe, é uma terapia, é um sucesso, isso tudo faz a diferença. Tem uma participante comentando, aprenda a ser organizado, mas não pode colocar como obrigação. Justamente, gente, tem que ser leve, tem que começar como uma brincadeira, até virar uma rotina. Tá? Molhar planta. Tem tanta coisa que dá para a criança fazer, assim, que a gente tem que... E, gente, quando delegar, quando deixar... Você acha que a cama que meu filho arrumou ficou impecável, igual a minha? Não, mas ela ficou linda para ele, para a limitação dele. Então,
quando você começar a introduzir isso, não queira que fique de revista nem no personal e não organizar não, né, Dê? Coitado de mim. Então, assim, delega e você vai ver a evolução, né? Então, se você nas primeiras vezes já vira e fala assim, não, meu filho, não é assim que dobra, é assado. Isso vai bloquear. Aí não vai Aqui, querer. as mães estão colocando, né? Guardar os talheres separados. Isso é ótimo. Olha como que trabalha um tanto de coisa. Olha, trabalha a percepção de tamanho. Então a né? gente não precisa ficar procurando terapias para os nossos filhos, coisas que a gente tem que sair de casa, não. A nossa casa, o nosso lar é uma escola de vida. Sem dúvida. Né? E hoje a gente está precisando muito de manual para fazer isso, o pai tem que aprender a fazer isso, a mãe tem que... Não, gente, escute o seu coração. A gente tem bom senso, a gente faz as coisas que a gente tem ideias também, a gente tem que escutar um pouco. Às vezes o que o vizinho está fazendo não serve lá para casa, né? Então eu fico preocupada muito com essas orientações que englobam todas as casas, porque cada casa é diferente. O olhar de fora, né? Então assim, às vezes o seu filho não gosta de fazer um tipo de trabalho doméstico, mas ele gosta de fazer o outro. Na França, nas escolinhas... Entre os filhos também, tá? Porque Davi, meu mais novo, não dobra, tem pânico, não dobra, mas dá uma vassoura e um paninho pra você ver. Na França, nas escolinhas, né, nessa pré-escola, dessas crianças menores, eles brincam de casinha. Então, o menino brinca de boneco, ele é o pai, ele cuida da casa, junto, eles trabalham família. Hoje, principalmente a Europa, eles estão muito preocupados porque o índice de criança com depressão, com problemas psiquiátricos sérios, manifestando com 9, 10 anos, numa idade muito precoce que a gente não tinha isso, cresceu muito. E no Brasil está crescendo, né? É uma realidade que a gente ainda não tem número, né? Mas então, a gente vê crescendo. Todos esses eventos relacionados à criança, à pediatria, eles estão voltando para um ambiente familiar. O que a gente pode adaptar? Não é medicamento, não é comprar brinquedo caro, não é viajar para lugar diferente. É o que a gente pode fazer que o nosso lar seja o melhor local para essa criança crescer. E tudo acontece até 7 anos, que é a primeira infância. Então, os valores, a organização, os atos daquela criança, o que ela vai comer ao longo da vida, tudo é nesse momento. Então, a gente não tem muito tempo para depois organizar isso, fazer uma reeducação. Não é impossível, mas é muito mais difícil, né? É muito mais difícil. E então, a gente estava comentando, assim, de como que a gente começa, né? Quando chega o primeiro bebê na casa, principalmente, né? A gente começa a buscar, assim, como que vai ser a rotina desse bebê? Gente, se a gente coloca uma rotina desde bebê, por que não continuar com isso? Mas a gente pode quebrar rotinas também, porque o excesso também, que eu falo assim, sábado, domingo pode quebrar um pouco a rotina. Não, tem que ser leve. É igual eu falei, a rotina não é para engessar, né? Ela tem que ter essa flexibilidade, ela tem que trazer liberdade. Então, não, final de semana a gente gosta de ir para a praça tal. Gente, mas surgiu uma oportunidade de ir para um parque, aproveita. Né? A rotina, ela não precisa ser uma coisa árdua. Né? Pelo contrário, ela tem que ser leve, ela tem que ser introduzida. Por isso que eu falei, não queira que ele vá fazer as coisas de primeira, que vá fazer lindo da primeira vez. Não, outro dia eu me peguei, gente. O Theo tá... Theo, coloca o seu prato na pia, tira o seu prato da mesa. Ai, mamãe, hoje não, tudo bem, né? Mamãe, hoje não. No dia seguinte, não, Theo, ontem eu que levei. Hoje você podia bem levar até o da mamãe. E aí foi indo. Aí, semana passada, a gente chegou na minha sogra, família toda sentada, primo, tudo e tal. Ele, dá licença, estou satisfeito. Pegou o prato, foi lá na cozinha levar pra moça, sabe? Pra ela lavar. Então, eu falei, gente, tá vendo? A gente, dentro de casa, eu ainda tô tendo que insistir. Mas olha como que ele quis mostrar pros avós, pros tios e primos, como que ele já está... Né? Como que ele sai da mesa, já tira o prato dele e tal. Eu achei muito gostoso. Então, assim, não é rápido, né? É um construir comportamento, né? Essa construção de comportamento, ela é diária, né? É uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E agora, mudando um pouquinho, eu queria falar muito do sono. O sono, então,
quanto é importante a alimentação, o sono em qualquer etapa da vida, neném, criança, idoso, adulto, ele é muito importante. E hoje a rotina de sono ela está bagunçada, começando do pai e da mãe. Eu estou com uma criança que o pai ele vai dormir 2 horas da manhã e ele acorda 11 horas da manhã. E aí está o problema, que a criança agora fez 1 ano, ela dorme bem, mas o que a mãe está preocupada é que ela começar a entender que o pai vai dormir todos os dias 2, 3 horas da manhã e acorda 11 horas da manhã, o que vai ser dessa criança? Então a gente tem que trabalhar também a rotina do sono do pai e da mãe. Tem que ter um sacrifício. Tem que ter um sacrifício. E vai fazer bem para o adulto também. O adulto que não tem um sono adequado, que não cumpre, hoje já está provado, a gente que não dormir pelo menos às 7 horas, 8 horas por noite, a gente vai adoecer, mesmo que você faça atividade física todos os dias, como super saudável, porque tudo junto, uma coisa interligada com a outra, né? E as crianças estão com tanto problema de sono por causa desse exemplo, que a própria família não tem essa rotina de sono, né, a higiene do sono. Então, agora, você entrar num quarto desorganizado, uma cama que não está com lençol limpo, aquele quarto não está limpinho, que criança que vai dormir bem? Não vai ter um sono também tranquilo. E aí vai da higiene do sono para ir ao sono e para acordar, porque tem gente que já acorda com o celular, né? Então, assim, esse processo, gente, o dormir e o acordar é desligar e religar, né? Então, não é assim, é muito bacana. Eu tenho feito essa higiene do sono, né, para dormir e ao acordar. Ao acordar, então, gente, tem uma live que eu fiz, que eu falei muito disso. Você acordar, gente, fazer uma oração, sabe? Fazer as intenções do que você tem para aquele dia, agradecer. Não é muito tempo, você não precisa de muito tempo, são 5 minutinhos, né, que você se interioriza ali antes de levantar, antes de fazer as coisas. Não, tem gente que já acorda pegando o celular, aproveita que ele despertou e já abre as redes sociais. Eu preciso fazer isso. Porque eu vou olhar se tem algum pepino. Se tem alguma coisa para resolver mais rápida, né? Eu ainda não consegui não fazer isso, né? Mas 5 minutos não vai mudar muita coisa, não, né? Então, olha lá, ela lançou o desafio para vocês, agora a gente vai lançar para ela. E não reclame se falar, gente, a Denise não acordou até agora, ela ainda não respondeu. Porque ela mal acostuma a gente, não é verdade, gente? Vamos falar um pouquinho da questão da prevenção de acidentes? Os acidentes domésticos hoje é uma das maiores causas de morte na infância. A gente acha que isso não vai acontecer em nenhuma casa, mas pode acontecer. Então, material de limpeza sendo guardado num lugar específico só para aquilo, né? E de preferência um lugar alto, né? Com chave, e a criança não vai ter acesso, né? Esse material de limpeza. Todo mundo sabe disso, mas um belo dia esquece aquilo em cima da mesa e a criança vai lá e consome aquele material e aí a gente vai passar muito problema, né? O ideal fosse até que a gente comprasse menos material de limpeza para nossa casa. A gente precisa limpar, Ana, você podia até falar muito isso. Como que a gente limpa um quarto de criança, de bebê? O que acontece, gente? Os treinamentos todos que eu faço de limpeza, né, e manutenção de casa, a gente preza muito pela sustentabilidade. Então, você tem hoje linhas de produtos biodegradáveis que são mais leves, que podem ser usadas, tá? Existem algumas marcas. Quem quiser chama no direct que eu mando para vocês. Essas marcas, existem essas marcas, né, que são mais produzidas, mas a gente não precisa de muito disso, não. A gente tem que ir lá atrás, pais, avós, e rever. Gente, o que limpa? Sabão, água e álcool. Você não precisa muito mais do que isso. Lógico, você vai ter um banheiro, você vai usar o clorogel, né? Você não tem como fugir de algumas coisas e tudo. Mas, no geral, o lisoforme também, né? Eu acho que pode ser adotado em algumas coisas, de repente, para roupa de ginástica. Muito pouco, sabe? Porque a gente está vendo hoje que o uso de muitos desses produtos de limpeza
estão alterando até a microbiota intestinal das crianças, Pois pelo excesso de limpeza. O treinamento da aprendizagem a gente usa basicamente detergente, água, vinagre, bicarbonato e álcool. São 5 produtos que a gente compra, basicamente. Inclusive, para amaciar a roupa, a gente não precisa de usar o amaciante, a gente pode usar o vinagre. Perfeitamente. Toalha de banho, não se usa amaciante, só o vinagre para amaciar, tá? E no vaso sanitário, a gente vai sim aplicar o clorogel ou água sanitária. Eu ainda prefiro o clorogel, que ele exala menos coisa. Mas então, se você então tiver esses 5 produtos que eu falei resguardados, mesmo que as crianças entrem em contato com ele, não vai ser uma coisa como entrar com um desses desengordurantes à base de soda e essas coisas todas, né? Já melhora bem. E o volume, fora a economia que você gera, né? Quando você começa a usar só esses produtos para limpeza e manutenção. Então, o quarto do bebê ele tem que ser bem limpo mesmo, sabe? Dá uma manutenção muito boa, mas não precisa de inventar moda, não. É o básico. O básico mesmo. E a gente até orienta, não sei se a gente está orientando certo no consultório, para não varrer o quarto. Sim. Passar o pano o rodo com o pano úmido para não subir a poeira, né? A vassoura, sim. Tá? Então, assim, primeiro a gente limpa sempre de cima para baixo, tá? Porque aí o que cair a gente já vai eliminar isso na hora que a gente for tirar, tá? Ótima ideia. Então, porque aí a gente vai, né? A gravidade vai jogar tudo pro chão ou enfim. Então, você limpou o prancheiro. Tudo que você for limpar, primeiro você tira o pó para depois passar o pano molhado. Porque senão você vira um barro, né? Agora no chão, né? Que aí chegando no chão, não precisa da vassoura. Existe um equipamento hoje que chama Mopa. Hoje não. Mopa? Chama Mop. M-O-P. Tem vários, tá? Tem aquele de lavar, que é aquele rotativo e tal. Mas tem um que você já deve ter visto muito em banco, em hospitais, que é um vassourão grande, mas que você não varre, você não faz assim com a sujeira. Ele é sentadinho no chão, grandão. Então você traz a sujeira, você não levanta a sujeira. Aí esse mopa pode ser usado no quarto de criança. Ele não é propaganda não, porque eu não tenho nada, mas na Triângulo tem, tá? Ele é largo, tá? Eu vou postar essa semana sobre os mopas. Ele é largo e aí você fazendo movimentos de 8, então você vai trazendo a sujeira sem levantar, porque a vassoura realmente levanta a poeira e aí ela volta para o colchão, volta para tudo que você já limpou, né? O aspirador, sim, colchão de bebê principalmente, né? Sempre. E aí, se você não tem o mop, aí você usa o pano. Ele não é um pano úmido, tá, gente? É um pano quase seco, aquele que você torce bem. Tá? Porque ele vai pegar a sujeira, não vai levantar a sujeira, mas também não vai virar um barro, entendeu? Então, é um pano úmido bem sequinho, assim. Você vai testando também, né? A gente vai testando. São as 2 opções que a gente tem. Em relação aos acidentes, eu gostaria de lembrar das pecinhas pequenas. Uns 2, 3 anos atrás, eu tive um caso que precisou de fazer retirada de corpo estranho da criança. Por quê? O irmão de 5 anos brincava no quarto dele com Lego, aquelas pecinhas de Lego. E tudo bagunçado, tudo no chão, sem guardar num lugar específico. Um belo dia, o neném que estava engatinhando de 10, 11 meses, entrou no quarto, comeu uma pecinha, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados em casa, principalmente quando tem 2 irmãos, né? E um de idade diferente, com essa diferença de idade, porque quando vai brincar com pecinhas, né? E essas pecinhas não guardadas no lugar adequado, a criança pode engolir e isso, né? Tem várias consequências aí perigosas, inclusive. Podia ter sido mais grave, né? Podia ser mais grave. Só que tem uma pergunta ali dele. Para lavar roupas de crianças, o que utilizamos? Existem sabão, né? Existem vários tipos de sabão hoje para criança, né? Esses mais suaves, tá? É o que eu indico mesmo, esses Ola, né? E sempre, gente, tudo que você conseguir com menos perfume é melhor, tá? Porque realmente a Rose tá aqui, né? Né, Rose? Tá boa? Rose teve um episódio com, não sei se foi com o Matheus, de amaciante. Lembra? Ele estava muito alérgico. E aí tirou, não foi, Rose? Me confirma aqui. O sabão de coco em pó, gente, é muito bom também.
Tá? Eu gosto muito do sabão de coco. O sabão de coco em pó e o sabão de coco mesmo. Mas você tem alguns líquidos aí. Tem o sabão de coco líquido também, que é excelente. Pode colocar na máquina. Pode colocar na máquina. E o de coco em pó também pode. Se não tiver em pó, gente, pode ralar. Não tem problema não. Ainda relacionado à questão de produtos, de risco, né? A gente descobriu uma criança minha que estava com assadura, um bebê, e não melhorava essa assadura, e a gente não entendendo o que estava acontecendo. Na verdade, essa criança, as mães, a babá, estava lavando as roupas na máquina, o pano de chão junto com as roupas do neném, tudo misturado. Não, é coisa que a gente acha que é básico, que não existe, que né? a pessoa vai ter o bom senso de não, né, colocar no mesmo lugar. Eu falo muito com as mães. Falou. A gente não pode achar que quem vem trabalhar na casa da gente, as pessoas não têm os mesmos acessos, né? É diferente. Né? O nível de informação é diferente. E ela vai fazer da melhor forma que ela acha e como ela faz na casa dela. Você pode ter certeza que na casa dela ela lava pano de chão com calcinha, né? Ela usa na máquina da patroa. Então, assim, gente, às vezes é falta realmente de orientação. Por isso que os treinamentos, eles trazem muito benefício, sabe? Agora você pensa, a criança teve alergia por causa da sujeira e por causa do produto químico que era provavelmente usado com esse pano, né? Então, assim, aliás, pano de chão, gente, é uma coisa que a gente tem que começar a tentar ir abolindo e partindo para os móveis mesmo. Eu vou fazer um post sobre isso, que é bem interessante, assim. E hoje, né, tantos cursos, tantas orientações, vou te dar uma ideia, Ana. Você deveria fazer um curso para orientar esse pessoal que casa, né, agora que recém-casados, que ainda não tem filhos, né? Como é que organiza uma casa, já começar a organizar. A hora que chegar o neném, a hora que chegarem os filhos, né? Já tem isso tudo bem estruturado, bem organizado. Isso é uma coisa muito boa para fazer. Não, né? Vai ter novidade aí, vai ter bastante curso aí para poder desenvolver essas habilidades tanto de rotina quanto técnicas novas de limpeza, de lavadoria, passadoria. Pode deixar que eu já estou preparando muita novidade para o ano que vem. Aliás, no final desse ano já vai ter novidade. Já vai dar. Então, falamos já que é mais agora Vamos finalizar aqui falando um pouquinho sobre o contato de pai e mãe, né? A importância disso tudo que a gente tem falado, gente. Aí chegando na adolescência e na vida adulta, eu vinha conversando com a Denise, essa questão de envolver as crianças, de ter isso tudo que a gente falou, essa harmonia, tudo. Ela traz autonomia para a criança, responsabilidade, ela torna-se um adulto mais confiante, né? Então, você vai propiciar que seu filho seja um adulto mais confiante, mais responsável, tá? Mais seguro e com mais autonomia. Gente, é tudo que a gente quer. É um filho feliz, responsável, com autonomia e seguro, com autoconfiança, né? E isso tudo que a gente vem falando traz isso, né? Vai trazendo isso para o adulto. Mais alguma coisa, Dê? Só perguntinha. Essa semana teve um congresso muito importante para a gente, foi na Austrália, a respeito, chama DOHAT, é sobre a origem das doenças, por que a gente adoece. E nesse congresso, eles sempre discutem muito que as doenças elas começam desde a gestação, né? Desde a concepção, o que a mãe come, como é que aquele estilo de vida durante a gravidez. E nesse congresso mais interessante, eu não estou lá, mas tem uma colega minha, a doutora Denise Leles, de São Paulo, ela está mandando todas as novidades para a gente. Eu já estou quase online com ela. E foi muito discutido hoje o papel do pai. Até a saúde paterna vai influenciar na programação dos 1000 dias, né? Do bebê, a questão emocional do pai influenciando o estresse. Lógico, você imagina, se não é um pai que está passando por algum problema, ele vai estressar aquela mãe também. E esse estresse, ele vai gerar aquela mãe que passa pela gravidez estressada, ela vai gerar um neném que possivelmente com vários problemas, né, que podem desenvolver de tudo,
né? Então, esse papel, eu achei interessante que o foco atual está sendo da prevenção, lógico, né? Que é por que acontecem as doenças no mundo, né? E o foco desse ano é trabalhar a questão da importância do pai e do estresse sendo causador da maioria das doenças que a gente desenvolve não só na infância, mas ao longo da nossa vida. Você me fez pensar numa coisa que eu tenho falado muito, nos movimentos feministas e de empoderamento feminino, né? É importante, a gente tem que ter o espaço da gente, a gente tem, só que muitas vezes esses movimentos, eles excluem os homens. Eles são tão feministas que eles excluem os homens. E para entender o nosso lado, eu penso que a gente tem que fazer o contrário, trazê-los para perto de nós. Senão eles vão entender nunca, gente. Quais são essas necessidades, né? Eu tenho muito a agradecer ao meu marido, o Sandro, que assim, ele é um pai excelente e ele me ajuda muito na questão da casa, principalmente com o dia a dia das meninas, né? Várias vezes eu dava muito plantão, principalmente a Carol, minha mais velha, né? Era neném, era pequena, e ele fazia trança, ele maquiava ela, ele levava ela para o salão, porque sempre gostou muito de ir para o salão. Então, assim, essa questão, o pai, ele faz toda a diferença na vida de uma criança, né? Assim, o pai e a mãe, né? Essa unidade, né? Independente de estarem morando na mesma casa, ela é muito importante, né? É o reflexo disso, né? E eu já vivo uma situação que o Luiz hoje fica de segunda a sexta fora. E aí, mas quando ele vem, ele tenta resgatar isso, né? Então, participa. E aí, na cozinha, enfim, tem que ser com tudo. Então, eu acho que a gente tem que rever essas questões do feminismo e do empoderamento, que tem que existir, mas eu acho que a gente tem que trazer um pouquinho mais o homem para essa discussão. E eu escuto no dia a dia do consultório. Porque assim, não é todo mundo, né? Não que é tem todo o Sandro. mundo. Que tem o Sandro. Tem o Luiz. Eu tô fazendo muita propaganda. Ó, pra você ver, não. Mas eu acho interessante essa questão do pai, né? E esses dias eu estava em um atendimento e eu falei para a família, olha, acho muito importante no sábado, no domingo, o seu filho de 2 anos sai sozinho com o seu marido. Nossa, mas a mãe olhou para mim como se eu estivesse falando a coisa mais errada do mundo. A babá deu um pulo na cadeira e falei, o que será que esse pai tem de problema, né? E o pai perto, né? Não, doutora Denise, ele não vai olhar direito, ele nunca trocou uma fralda, ele nunca deu um banho. Falei, não, então agora é momento da gente... Então começa por aí, começa a deixar de trocar fralda para trocar essas oportunidades, né? Hoje, sim, o feminismo reivindica isso, mas a gente tem visto alguns movimentos, alguns não, eu tenho visto vários, inclusive eu tenho participado para ver como estão sendo esses movimentos. Que elas estão tão assim, que não estão trazendo os homens para perto, não. Eu acredito no feminismo que aproxima. Realmente, que traz esse pai para junto da criação. Né? Afinal de contas, ele é pai, né? O menino é metade dele. O justo seria metade. Mas muitas vezes não é. Eu acho que é justamente isso. Então, vamos ter a consciência de buscar sim o nosso lugar, mas com eles ali do ladinho da gente para poder apoiar em tudo que a gente precisa. E é para nós, né? Não é para mim nem para os nossos filhos, né? É para ele também. Né? Às vezes, quando um dia inteiro de atendimento eu vou para casa, eu fico pensando, por que aquela criança chegou tão feliz ali no consultório? Por que a outra chegou tão triste em consultas que elas nem estão doentes, né? Qual é o diferencial? O que está acontecendo? Aí eu sempre percebo, o diferencial é a família. É a organização, é aquela família que preocupa nessa disciplina, nessa organização, nesse carinho, nesse escutar. Quem tem a sorte de ter ainda um lar que tem assim, os avós vivos, né? Eu conviver com avô, com avó, com tios, com e faz primos, eles terem mais né? longevidade também. Mais longevidade, avós, aumenta isso. Gente, família é tudo, equilíbrio emocional hoje é a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos. A gente estava falando que antigamente a gente falava que era educação, né?
A educação tá aí na internet, a gente consegue, a gente, né, tá aí no mundo, tá mais acessível, digamos assim, né? Lógico que a gente tem as questões de país, tem tudo, mas é uma coisa mais palpável hoje, né, do que a educação emocional. Né? E lembrando daquele meu desafio que eu pedi para vocês para irem organizar um guarda-roupa, uma gaveta, o que for junto com seus filhos, depois vocês me escrevem contando, ou me liguem, me contam, eu adoro essas histórias. Agora eu vou parar, eu tenho que ler ali. Você está lendo ali? Doutora Denise, obrigada por tudo. Hoje o Heitor come super bem. A Aninha... entendi, você arrasa falando no comentário. Obrigado, viu, Gilce? Um abraço, grande abraço para você. Heitor tá ótimo, graças a Deus. Ai, chegou para Denise pequenininho, com uma intolerância alimentar. Uma alergia alimentar bem. Vários alimentos, né? Mas foi muito, o final tá muito feliz, né, Gilce? Bom, então é um desafio, hein, gente? E me contem. Viu? Manda lá os directs e me pede dica que eu ajudo. Inclusive, gente, existem alguns materiais organizadores que facilitam muito, tá? Nessa guarda para as crianças, tá? Então, a colmeia, por exemplo, são nichos grudados um no outro, que cada espaço é para uma peça. Então, isso facilita demais, a criança pega e devolve para o mesmo lugar, sabe? Vai ter hora que ela vai devolver embolada, não tem problema, gente, mas ela tem que saber que aquele é o lugar daquilo, né? Naquele lugar vai ficar aquela peça. Então, vou fazer, devo para vocês 2 posts, mop e limpeza de quarto de bebê, né? A questão dos mops para limpeza no quarto de bebê, e material organizador que facilita esse desafio da Denise. Ótimo. Vamos lá, tá bom? Muito obrigada, fiquei muito feliz com essa oportunidade. Desculpa, né? Eu improviso a primeira vez, espero melhorar nas próximas. E vocês vão colocando ideias, né? Pra gente poder discutir mais um pouquinho com vocês. A gente gostou tanto que a gente está com um projeto de tentar. Projeto de tentar não, porque fica ruim. A gente vai fazer uma live por mês ou a cada 2 meses, eu e Denise. Então a gente quer realmente receber de vocês demandas, tá? De temas, críticas, o que melhora, o que não melhora. E temas que vocês queiram que a gente fale. Não tem problema ser tema mais voltado para a Denise, enfim. O que eu receber que seja só dela, se ela quiser fazer live, enfim. Mas uma vez por mês a gente vai tentar. Nós vamos tentar. Se não der uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, mas vocês sempre vão ver a gente por aqui. A próxima live já tem tema, não tem data, mas tem tema. A gente vai falar de organização, cardápio e saúde. Ótimo. Né, Dani? Aí vamos brincar um pouco com essa criatividade aí de cardápio. De repente a gente até trazer uma nutricionista para poder falar sobre isso. Vamos? Excelente. Então aí, vamos procurar uma nutricionista bacana para poder participar com a gente e aí integrar a questão da organização. Porque aí, gente, quando a gente tem um cardápio bem estruturado, com a ajuda de uma nutróloga, de uma nutricionista, e a organizadora, gente, você vai ter a lista pronta para fazer as compras, vai economizar, porque não vai perder nada na sua casa, a gente acaba não perdendo mais as coisas, porque você vai comprar o que você vai usar. Então, olha só, vocês vão ter saúde, economia e participação dos filhos na cozinha, olha que delícia. Tudo de bom. Vamos lá? Então, beijo, muito obrigada pela participação de todo mundo, vai ficar gravada a live por 24 horas, tá bom? Beijo. Beijo. Aqui, encerrar o vídeo ao vivo.